bom? Então vamos lá. Vamos orar. Deus, Pai, eu peço que nessa noite aqui, Deus, apesar do nosso cansaço, apesar do meu cansaço, Pai, Deus, haja em mim, Deus, vigor, Pai, Deus, interesse, Deus, por Deus meditar na Tua palavra aqui e compartilhar, Deus. Pai, não deixe que eu desperdice, Deus, a Tua presença, Pai, nessa noite, Deus, a disponibilidade, Deus, da Tua voz, Deus, Deus, não deixe que passe, Deus, despercebido, Pai, aquilo que o Senhor quer falar comigo, conosco nessa noite aqui, Senhor Deus. Não deixe, Pai, Deus, que o cansaço seja um impedimento, Deus, a Tua voz, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. No REC aí, irmão Tiago? Então, beleza. Irmãos, hoje eu vou falar sobre hipocrisia. Hipocrisia é um assunto que a gente sempre quer falar sobre isso e a gente sempre se sente incomodado. Não é um assunto simples, mas eu gostaria de expor algumas ideias, de expor alguns pensamentos e compartilhar aquilo que eu vejo na Bíblia sobre isso. Hipocrisia, quando você vai pensar sobre o assunto e vai dar uma definição, você se lembra de pessoas, você se lembra de situações, mas definições e conceitos, a gente tem um conceito até um pouco vago. Mas, resumidamente, hipocrisia é algo que nós falamos e não fazemos, algo que nós acreditamos ser certo fazer. Falamos para todo mundo que fazemos, mas as nossas atitudes, elas mostram o contrário daquilo que a gente fala, daquilo que a gente expõe verbalmente aí para todo mundo no nosso discurso, nas nossas conversas. Então, hipocrisia nada mais é do que uma prática de vida incoerente com aquilo que você fala. Hipocrisia nada mais é do que uma atitude de vida muito diferente daquilo que você fala e principalmente daquilo que você cobra dos outros. Entende? Então, eu me lembro de alguns exemplos aqui. Hipocrisia é o cara que fala assim, ó, eu não sou racista. Aí a filha dele, de 16 anos, conheceu um cara na internet, aí quando vai mostrar é um negão, aí ele fala, eu estou sentindo que esse negócio não é de Deus, estou sentindo que esse relacionamento não é abençoado, estou sentindo que isso aí está por fora esse negócio. Mas eu não sou racista, mas assim, eu não tenho nada contra a união de casais, né, de branco com negro, japonês com negro e tal, mas isso lá fora, isso quando é para ele, para a vida dele, não se aplica. Outra coisa também que exemplos de hipocrisia bem cotidiano é o pai que cobra do filho uma postura de respeito, né? De um homem sério, de um homem íntegro, né? Que não deva nada para ninguém. E ele deve muito em casa, ele deve muito respeito aos filhos, ele deve muito respeito à mulher, ele deve respeito à família. Mas ele quer que para a sociedade os filhos dele mostrem que eles aprendem respeito. Que eles aprendem com o pai sobre respeito, sobre honestidade, sobre um monte de coisa. A outra hipocrisia que a gente pode identificar bem fácil é o cara que é contra a violência. Nossa, mas como o Brasil está violento, né? Como que a situação tá terrível, né? Como que as coisas estão tão descontroladas, né? A questão da violência. Eu abomino a violência, mas ele bota lenha nessa fogueira, entende? É aquele cara, né, que xinga no trânsito. Eu tenho uma raiva desse tipo de gente, entende? Eu xingo muito no trânsito. Eu falo que o trânsito é muito violento, mas eu sinto que eu sou um hipócrita quando eu xingo as pessoas no trânsito. Em termos da violência, os caras, tanto assalto, tanta coisa e tudo tal e tudo mais, mas ele compra um baseado e também ele acha que isso não é hipocrisia e que ele não está contribuindo para a violência. E um monte de coisas que a gente pode, tipo assim, dar exemplos assim de hipocrisia. A gente fala que não, nossa, mas como essa sociedade ela é materialista, né? Como as pessoas hoje só valorizam o que o cara tem e não o que o cara é. E já parou para pensar o quanto a gente considera as pessoas pelo que elas têm, pelo aquilo que elas representam e não por aquilo que elas são de verdade? Eu já passei por isso muitas vezes e me envergonho só de lembrar quantas vezes eu preferi estar perto de pessoas que eram muito menos em termos de caráter a estar perto de pessoas que eram
baixas, pequenas, mas que eram populares e davam ibope estar perto delas, entende? Isso acontece muito na época da escola, sei lá, e tudo. E é uma hipocrisia, você fala, nossa, como essa pessoa é falsa, como a nossa sociedade é hipócrita, né? Como isso. E aí a gente vai vendo que a hipocrisia é nossa companheira, né? A hipocrisia nossa de cada dia, ela acorda e dorme com a gente. Aí eu me pergunto, né? Será que daria para separar os seres humanos de hipócritas e não hipócritas e autênticos? Eu acho impossível. O máximo que a gente consegue é ter um nível de hipocrisia, vamos dizer, razoável, ou não se entregar a um comportamento hipócrita, entende? Mas hipocrisia, aqui ou ali, a gente sempre está cometendo alguma. Aqui ou ali, a gente sempre está, tipo, como diz o outro, debaixo de um quieto, cometendo alguma, ou sendo conivente com algumas hipocrisias. A hipocrisia se tornou, assim, uma coisa tão comum que muito dos nossos relacionamentos, muito da nossa sociedade, muito da nossa civilização, ela depende da hipocrisia para continuar existindo. Sem hipocrisia, muitas famílias se destruiriam, muitas relações diplomáticas entre alguns países já iriam para o ralo. Sem uma dose de hipocrisia, muitas sociedades já teriam sido extinguidas do mapa. Sociedades, vamos dizer assim, de empresas, de multinacionais. Imagina se, tipo, todas as pessoas que nós aqui dentro, se nós conseguíssemos enxergar na cara do outro, se tivesse um painel escrito do outro, o que ele realmente pensa, o que ele realmente tem em mente sobre você, mas que na prática isso que o conceito que ele tem para ele, dentro dele, da sua pessoa, é totalmente diferente daquilo que é falado, daquilo que é exposto na conversa. Imagina se a gente pudesse saber isso aqui, né, Lucas? Imagina se a gente soubesse, se eu soubesse mesmo, cada um de nós soubesse mesmo assim qual que é a consideração, a imagem, aquilo que a pessoa realmente acredita que cada um de nós somos, entende? E a gente fala, não, você é meu irmão, você é meu querido, você é meu amado, eu te amo, entende? É muito difícil. Parece que a hipocrisia ela já se tornou uma coisa irreversível para nós. Parece que é uma coisa que já se tornou irreversível para mim. Eu pergunto, Deus, me dê graça para que eu não seja mais um cara hipócrita, né? E aí eu vou colocando os pingos nos is, eu vou, tipo, vou escrevendo. Eu sempre consigo pensar e orar, sei lá, e as coisas funcionarem quando eu escrevo. Funcionam melhor quando eu escrevo. Tantas coisas que eu admito hipocrisia. É uma lista tão grande, seria um trabalho tão grande, que aí você acaba desistindo. O Nietzsche fala isso, eu estava comentando com os meninos, né? A maior hipocrisia é você dizer para si mesmo, né? Vou acabar com essa hipocrisia. Vamos acabar com a hipocrisia. Isso é também uma forma de hipocrisia. Então, eu acredito que a hipocrisia é um elemento da sustentabilidade do nosso sistema, entende? Sem hipocrisia, muito daquilo que é feito não seria feito mais. Muito daquilo que é construído não seria construído mais. Muito daquilo que é, tipo, concebido como, quando eles buscam, né, uma paz entre duas pessoas, entre dois polos, muito da nossa pacificação, muito do nosso apaziguamento dos ânimos seria destruído. E aí a gente vai vendo assim, eu estou falando muito da nossa hipocrisia pessoal aqui. E da sociedade também. Na política é o exemplo que a gente tem mais direto. Entende? A propaganda dos partidos, esse é o partido do trabalhador. Esse é o partido de não sei quem. Esse é o partido disso e daquilo. E aí você vai vendo que aquele grande interesse comum do povo que eles falam que tem, aquele grande desejo de trabalhar para o povo, de fazer, né, as melhorias, de tudo aquilo, é resumido o seguinte: numa grande hipocrisia de que os partidos deveriam todos se chamar mesmo PP, Partido dos Políticos. Porque eles são tão hipócritas que a prioridade deles é beneficiar eles mesmos. E ali vamos dizer, né, no estatuto de formação ali
de existência dos partidos nunca está ali, olha, o nosso partido serve para nós, o nosso partido serve para garantir os nossos direitos enquanto políticos. Não, o nosso partido serve para que a gente consiga sempre aumento a despeito do aumento do salário dos trabalhadores. Então, a política é uma vitrine de hipocrisia mesmo. Entendeu? Você vê o cara falando que ama, você vê o cara tipo na propaganda falando que se importa, fala um monte, nos convence de que ele é uma boa pessoa e a sua prática é um lixo. Aí logo depois que vem os escândalos, ele vem na cara mais lavada do mundo dizer tudo de novo. Então a política é uma das coisas que mais a gente olha e fala assim, isso aí é hipocrisia. Hipocrisia está na bandeira, né? Ordem e progresso, né? Tipo, aquilo ali está na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Por mais que se tente fazer, é uma piada, é uma hipocrisia também. E a nossa Constituição também. Todos são iguais perante a lei, né? Até esses dias vi um cara falando assim, não deveríamos ser todos iguais perante a lei. A lei deveria ser igual para todos, entende? Então, nós não vivemos numa sociedade que a lei é a mesma para todos. Cabra mata o outro aqui nessa nossa região aqui e tal, ou numa quebrada qualquer aí. Se ele não tiver um bom advogado que sabe argumentar, ele vai ficar na cadeia uns dias e talvez uns meses, se ele for preso em flagrante. Agora, se um cara que tem grana, e principalmente se for um político, se for alguma pessoa conhecida que tem os contatos, a lei é diferente para ele. Porque a lei tem os seus meios, os seus meandros aí, que ele consegue, através dos contatos, que ele consegue, através do dinheiro, ele ser privilegiado. Então, a nossa Constituição também é hipócrita quando diz que aqui todo mundo é igual perante a lei. Entende? Então, a gente respira lei por parte, vamos dizer, do judiciário, do executivo e do legislativo. Entende? É a hipocrisia para todo lado que você olhar. A outra coisa que eu coloquei que é bem comum é na religião. A religião também é uma outra vitrine muito competente em mostrar o que é hipocrisia. Prega-se contra, né, o desapego material, que os fiéis não devem ter apego material às coisas, mas o dono lá da igreja, o dono da religião, ele mora num castelo. Entende? Ele fala de amor, mas ele é o egoísmo em pessoa, entende? Fala de amor o tempo inteiro, prega de amor o tempo inteiro, e o cara é um exemplo de egoísmo, entende? Então, e um monte de coisas que a gente vê na religião que seria, para nós, a pior coisa como exemplo de integridade, ou de sinceridade, ou de honestidade. E aí vamos ver o que Jesus tem para nós aí sobre a hipocrisia. Lá em Mateus 23. No Evangelho de Mateus, capítulo 23. E aí é do versículo 13 em diante. Do 13 até o 15, aí depois vou ler o 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais na casa das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito ou um convertido, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha só o que Jesus diz aqui sobre os hipócritas, né? A gente vê Jesus tendo tolerância, eu fico muito medo disso. Sério, eu temo muito diante disso. A gente vê Jesus tendo tolerância com um cara que mentia, com um cara que roubava, né? Tipo, um ladrão ali dos impostos e tudo, um corrupto, nesse sentido de ser ladrão. Jesus tinha muita tolerância, até mesmo com demônios, né? Não, eu quero ir para aqueles porcos. Beleza, vai. Mas agora com gente hipócrita, Jesus se mostra extremamente avesso.
Jesus se mostra extremamente resistente. Jesus se mostra aqui extremamente reprovador à hipocrisia. Parece que Jesus tem um asco. Parece que se essa nossa Bíblia fosse ilustrada, assim, né, fosse fielmente ilustrada, Jesus estaria mesmo assim, cuspindo marimbondo para essas pessoas com essas hipocrisias, entende? E fala aqui para os hipócritas que o juízo deles será mais severo. Entende? Que o acerto de contas dele vão ser mais tenso, entende? E ele dá dois exemplos aqui. Ele fala tipo assim, olha, vocês são o tipo de gente que vocês atravessam o mar para fazer um convertido, para trazer alguém para a religião de vocês. Aí depois que o cara entra, vocês tornam ele muito pior do que ele era antes. E, maluco isso, né? Parece. Eu já tinha lido isso antes, mas se você olhar, olha que apontamento assim tão, que visão tão acertada de Jesus sobre essa questão de inchaço religioso, entende? Vocês falam o seguinte, ó, vamos lá buscar, vamos inchar aqui essa sinagoga, vamos trazer mais uma pessoa para a lei, vamos fazer com que ele entenda o que é a vontade de Deus e tudo, e Jesus fala que isso tudo foi inútil por causa de práticas, por causa de um ambiente hipócrita. Entende? Ele fala que torna o cara duas vezes mais merecedor ou no caminho do inferno do que antes. Outra coisa que ele fala aqui em relação aos hipócritas, logo no 13, não, no 14, fala que eles ficam horas e horas, né, comendo sustento na casa das viúvas, explorando. E aí eles ainda fazem as orações para justificar a estadia deles, né? É a mesma coisa que é o rango. É a mesma coisa que a gente tem hoje dos caras cobrarem, né? Por orações, os caras cobrarem, né? Tipo, por as pessoas simplesmente quererem comungar, estar na igreja. Eles são coagidos, eles são constrangidos a contribuir. Quando que, na verdade, eles estão sendo hipócritas nisso, porque eles falam que o reino de Deus é aberto, porque eles falam que o reino de Deus é para todos, mas a bênção é só para aqueles que dão dinheiro. O amor de Deus é para todos, a sabedoria de Deus é para todos, mas eles só deixam isso explicitamente para aqueles que são interessantes para a religião deles, aqueles que vão fazer com que aquilo ali cresça, fazer com que aquilo ali tome uma proporção maior. Então, quando a gente deixa a hipocrisia criar raiz no nosso comportamento, saiba que você está ficando muito longe de ser discípulo de Jesus. Quanto mais a gente cede espaço para a hipocrisia na nossa vida, por mais que ninguém enxergue, a gente está se tornando distante, muito distante da pessoa de Jesus. Jesus não tem prazer nenhum em estar com hipócritas, Jesus não tem prazer nenhum em assistir o nosso show de hipocrisia. E a hipocrisia também, ela lesa um monte de outras coisas na nossa vida. Que lá em Tiago 3,17... Tiago 3,17... A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqui no 17 fala que a sabedoria que vem lá do alto, ela é sem hipocrisia, ela é sem fingimento, ela é sem frescura. Eu busco, né, tipo, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de sede, por uma questão de querer saber mais sobre as coisas, sobre tudo. A gente ora por sabedoria e às vezes a gente sente que as coisas não fluem, às vezes a gente sente que o nosso entendimento, o nosso aprofundamento nas coisas de Deus também são rasos. Aí eu fico pensando, se Jesus ele tem tanta resistência a pessoas hipócritas, por que ele derramaria sobre um cara insistente, persistente em atitudes, em ambientes hipócritas, em promover hipocrisia? Por que ele derramaria conhecimento, sabedoria sobre uma pessoa dessa? Para que ela se tornasse ainda mais dissimulada, para que ela se tornasse ainda mais convincente, porque os hipócritas são extremamente convincentes. Eu não vejo motivo nenhum e nenhuma coerência no Deus que deseja que o mundo seja alcançado pela verdade em depositar em nós revelação. Eu olho, às vezes
eu me sinto insatisfeito com aquilo que eu recebo, né? Que eu leio na Bíblia e aquilo me salta aos olhos, aquilo ali é verdade de Deus para mim, que mexe com o meu coração, com a minha mente. E aí eu fico, poxa Deus, parece que está tão mecânico ler a Bíblia, parece que está tão mecânico escutar uma pregação, parece que está tão mecânico, né? Tipo, escutar os irmãos tocando louvor aí, né? Parece que há um bloqueio, parece que tem uma barreira. E é triste quando Deus fala, caramba, você é igual o povo de Israel, você me louva com os lábios, você ora com os lábios, mas o seu coração está longe. Nosso coração está longe não é só quando a gente para de fazer declarações de amor para Jesus, mas é quando a gente, principalmente, está sendo hipócrita com aquilo que a gente conhece de verdade, aquilo que a gente conhece da pessoa de Deus e a gente tem deixado de consertar aquilo que foge. E a hipocrisia, ela se instala de uma maneira que ela nos faz sentir cheio da verdade. Ela nos faz sentir pleiteando o nosso direito. Ela nos faz sentir assim, né, pleiteando o nosso espaço, entende? A hipocrisia que eu vejo na minha vida, ela é de uma maneira assim tão disseminada, assim, tão sutil, que não é muito diferente da hipocrisia da diplomacia. Não, eu estou fazendo isso aqui, porque se eu for intransigente nisso aqui agora, se eu agora expor o que realmente vai acontecer, vai ter um estrago muito grande. Se eu realmente expor aqui o que realmente é preciso, eu vou perder a moral, eu vou perder a autoridade. E aí, de repente, não, eu não devo escutar isso. Se de repente uma pessoa traz uma palavra para você de Deus, e você sente que aquilo é de Deus, você diz que não é num ato de hipocrisia, porque você sabe que se acertar com essa hipocrisia, vai ter perdas para você. Imagina se os fariseus, é realmente Jesus, o Senhor está falando verdade, nós somos hipócritas. Eles seriam excomungados pelos compadres deles, entende? Os outros hipócritas iam pegar eles de porrada. Os outros hipócritas que estavam na mesma coisa não iam entender que eles se converteram. Então, a hipocrisia ela é um ambiente de segurança, porque a gente vive numa sociedade hipócrita, a gente tem uma igreja hipócrita, a gente tem uma família hipócrita. Então, nunca vai ser confortável reagir à hipocrisia. Nunca. Porque a hipocrisia, ela é mais um tijolo no meio de um sistema que faz que, aparentemente, as coisas funcionem. E você ter uma postura contra a hipocrisia faz com que você perca muito. Faz com que você perca muito espaço, que você perca muita voz, faz com que você perca muito respeito. Você vai ter que, tipo, galgar de novo de alguma maneira. Mas eu, sinceramente, gente, falando com vocês aqui, eu não quero ter minha vida travada. Eu não quero, tipo, ter o processo que existe entre mim e o Senhor, que eu sei que Ele quer me mudar, eu sei que Ele quer me curar, e eu sei que esse vírus da hipocrisia, ele impede o agir de Deus na minha vida, simplesmente não porque ele é irreparável, mas é porque eu não quero me abrir para essa mudança, eu não quero me abrir para essa exposição, entende? Então, os nossos sistemas são extremamente corruptos, são extremamente hipócritas mesmo. O sistema que a gente institui de liderança para aquilo outro, é preciso que a gente sempre tenha um coração humilde para reconhecer a nossa hipocrisia. Falar, a gente sempre vê, ô irmão, eu fui grosso com você e tal. Ô cara, você teve alguém que chegou, cara, eu fui hipócrita com você. Difícil demais, não é? Ou você chegar para alguém, ô cara, você me perdoa a hipocrisia. Eu senti mal assim para estar com Deus, para ofertar. Porque Deus rejeita a oferta dos hipócritas também, que está lá em Mateus. Então eu gostaria muito que a gente tivesse esse quebrantamento de falar, Deus, eu acho que eu não consigo. Eu, humanamente, não consigo deixar de ser hipócrita em tudo que eu fiz nas minhas anotações. Deus, é impossível para mim. Mas eu não quero fazer esse gigante crescer. Eu não quero alimentar esse câncer. Eu não quero alimentar essa desgraça na minha vida, entende? Eu tenho certeza que esse tipo de atitude da nossa parte, elas alegram o coração de Deus. Elas fazem com que Deus libere sobre nós sabedoria do alto, saúde do alto, força do alto, tudo aquilo que a gente precisa para não ser engolido por esse sistema de corrupção e de hipocrisia. Então eu gostaria de compartilhar ainda lá em 1 Timóteo 4:2, mais uma referência.
Poucas vezes eu pego muitas referências assim, mas essas eu achei muito úteis. 1 Timóteo 4:2. Olha, gente, preste bastante atenção nisso aqui, gente. Temam mesmo pelas nossas vidas. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem cauterizada a própria consciência. Pela hipocrisia dos que falam mentira e tem cauterizada a própria consciência. Então, a hipocrisia não é só uma coisa que você vai cuidar para que você seja um pouquinho melhor, mas o perigo da hipocrisia é que ela pode cauterizar a consciência. Então, a nossa mente, a nossa consciência, a nossa maneira de responder prontamente, ela pode se tornar extremamente hipócrita e não se achar hipócrita, entende? Está extremamente ensinada e adestrada à hipocrisia. E a hipocrisia faz isso mesmo, com que a nossa consciência se torne cauterizada. Ao próximo, ela seja insensível. Ao próximo, ela seja insensível a Deus. Então, é um mal terrível que nos faz caminhar para cada vez mais distante de Deus e mais distante ainda de uma saúde da nossa consciência. Eu não sei quantos de vocês conseguem olhar para a sua vida e olhar assim, poxa, houve um período na minha vida que eu estava com a consciência tão lesada, tão assim macabra, que eu fazia tal coisas e não estava nem aí. Lembram-se disso? Quando você tipo assim estava com a consciência assim tão cauterizada, tão distante de Deus, tão dura, que você lembra assim, poxa, quantas vezes eu mentia, xingava e tudo e dormia em paz. Eu fazia coisas assim que era motivo de choro e de desespero, mas eu ria. Coisas que antes, assim, quando eu me considerava mais perto de Deus, antes disso, aquilo para mim era um trauma. Agora eu faço isso de novo, isso para mim é só, mais uma vez, um escorregão. Entende? Mas bola para frente e todo mundo faz isso mesmo. Entende? Eu me lembro de muitas coisas que eu fazia e eu tinha um gosto amargo na boca de morte. Eu tinha um gosto amargo, assim, de desgosto, de nojo de mim mesmo, por causa da minha consciência. Caramba, como que eu estou fazendo isso e não estou nem aí? Que monstro que estou me tornando, que eu me tornei. Entende? E quanto mais nós somamos a hipocrisia a uma consciência cauterizada, mais monstrinho nós nos tornamos. Voltando lá para Mateus 23, Mateus 23 de novo. Mateus 23. Essa é a maior. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Amém? Vamos ler de novo? Acho tão bom. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, quais o mosquito e engolis o camelo. Misericórdia, gente, sério mesmo. Se você crê que Jesus é a voz de Deus, é Deus na terra, e essa foi a verdade sobre o comportamento hipócrita, essa foi aquilo que Deus proferiu na terra sobre um comportamento hipócrita. É impossível ler isso e, perguntar, Deus, quais são os meus mosquitos e quais são os meus camelos? Entende? Mosquito a gente vê na gente. Você coa os seus mosquitos. Entende? Você, agora, você engole.
engole mosquito, engole camelo, engole tudo. Agora, do próximo, você coa os mosquitinhos e mostra na cara dele assim, olha isso aqui, olha aqui que você fez, olha aqui quem você é. Mas quando você faz essa mesma peneirada, você engole seus mosquitos que você coa, né, o mosquito, olha e engole bem. Ah, não, mas isso aqui todo mundo faz. Ah, não, mas isso aqui é pequeno. Ah, não, mas isso aqui é assim mesmo. A gente coa o mosquito e engole o camelo, gente. Esse camelo aqui é as coisas que repercutem de uma maneira muito maior, que agridem muito mais, vamos dizer, né, a santidade de Deus, entende? A gente é extremamente hipócrita em umas coisas. Ah, não, mas isso aqui eu guardo, isso aqui eu faço. Mas aquilo que é grande, né, que é volumoso, que é substancial no seu relacionamento com Deus mesmo, você engole. Os mosquitos a gente até coa, né, e joga para o canto quando não engole. Mas as coisas mais grotescas, e o exemplo que ele deu aqui foi o dízimo. Ah, vocês dão dízimo de hortelã, de endro, nem sei o que é endro, mas devia ser uma coisa boa para estar dando dízimo aqui. Entende? Jesus fala o seguinte, por que vocês fazem umas coisas e omitem as outras? Entende? Por que vocês conseguem enxergar, né, nos outros? Por que vocês conseguem enxergar coisas pequenas e as coisas grandes vocês não encaram? Entende? Jesus rejeita a oferta de hipócritas, entende? Seja a oferta de dinheiro, seja a oferta de trabalho, seja a oferta, sei lá, de projeto missionário também, entende? Então, eu temo muito pela minha vida diante disso. Porque o hipócrita é convincente. Uma das características do hipócrita é que ele é convincente. Ele é convincente para os outros porque todo mundo acredita nele. E ele é convincente, entre aspas, para ele porque ele torna a consciência dele cauterizada, entende? Mas Jesus não deixa passar. Os hipócritas não desceram pela goela de Jesus, de jeito nenhum, entende? Os hipócritas, ele não falou assim, não, vem cá, hipócrita, vem cá. A gente vai se acertando, entende? A gente vai se ajeitando. A gente vai vendo no que dá. A gente vai se conhecendo e você vai deixando de ser hipócrita. Mas Jesus não. Fica por aí. Ou, passa outra hora. Hoje não vai dar, entende? Se primeiro vocês, não resolver essa questão aí. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. E para mim também. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir para Deus. Se todos vocês estivessem com canetas, como eu estava quando eu comecei a escrever isso aqui, esse papel aqui vale ouro, né? Eu vou chegar em casa e vou queimar. Para que ninguém veja. Eu escrevo... às vezes eu não consigo escrever no português, tamanho é o choque que eu tenho das coisas que Deus me fala de mim mesmo. Aí eu coloco em códigos, né? Metade da palavra em português, metade em desenho, metade em inglês, para que... Não, misericórdia, vai que isso aqui voa um dia, né? Entende? Eu tenho vergonha de escrever. Tenho vergonha de escrever certas coisas. Não, você não, Michel, isso aqui está guardado. E está desenhado, isso aqui ninguém sabe, não. Então, gente, vai ser saúde para nós identificar essas coisas e fazer alguma coisa com elas. Que não seja, né, perpetuá-las. Deus, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por enxergar aqui na Tua palavra de uma maneira muito clara que o Senhor detesta hipócritas, Pai, que o Senhor detesta a hipocrisia, que o Senhor, Deus, não acha graça, que o Senhor, Deus, quer distância de hipócritas e de hipocrisias, Pai, Deus, com caras de bondade, Pai. Oh, Deus, o Senhor, Deus, rejeita, Pai, Deus, ofertas, Deus, hipócritas. O Senhor rejeita, Pai, louvores hipócritas. O Senhor rejeita pregações hipócritas, Pai. O Senhor rejeita esse tipo de coisa, Pai. Deus, então, derrama a Tua graça sobre nossas vidas aqui, Pai. Deus, que o Teu Espírito Santo consiga, Deus, mais uma vez, Deus, oh Deus, essa proeza, Pai, de nos mostrar quem nós somos, Deus. Oh Deus, que a gente, quando o Senhor começa a falar, Deus, o Senhor começa a mostrar, a gente foge, a gente quer dormir, a gente quer ir comer. Oh Deus, a gente quer, Deus, lembrar de uma outra palavra que o Senhor deu uma outra hora. Deus, mas não nos deixe, Deus, sair daqui, Deus, sem, Deus, assumirmos, Deus, nós somos hipócritas nessa noite, Pai. Oh Deus, assim como somos pecadores, somos hipócritas, Pai. Deus, mas não nos deixe sair daqui, Deus, oh Deus, sem decidir, Pai. Oh Deus, sem responder, Pai.
Deus, aquilo que o Senhor, Deus, deseja que a gente entregue, Pai, ou pelo menos confesse, Pai, em pensamento para o Senhor, Deus. Deus, que nós rejeitamos, Deus, a hipocrisia, Deus, no trabalho, hipocrisia nas palavras, Deus, hipocrisia, Deus, nas ações, Deus, hipocrisia nas pregações, Deus, hipocrisia em todos os lugares, Pai, ó Deus, que estão minadas, Pai, nos nossos relacionamentos, Pai, ó Deus, de irmão, Deus, ó Deus, de colega de trabalho, de filho, Deus, de pai, Deus, Deus, para que a gente dê liberdade, Pai, para que o Senhor, Deus, tenha liberdade, Deus, Deus, em estar, Deus, conosco, Pai, falar conosco, Deus, a gente tem uma conversa, Pai, que seja prazerosa ao Senhor, Deus, que a nossa oração, Deus, que as nossas ofertas ao Senhor, Deus, Deus, sejam prazerosas para o Senhor receber, Pai, porque elas não estão carregadas, Deus, de dissimulações, de mentiras e de fingimentos, Pai. Conceda-nos essa graça, Pai. E Deus, e não nos deixa, Pai, achar que hoje isso foi um conserto, Pai, que hoje isso foi determinante porque nós extirpamos, Deus, a hipocrisia, Pai. Não nos deixa, Deus, ser tão hipócritas, a pensar que uma pequena reflexão resolve isso, Pai. Mas nos dê humildade, Pai. Deus, para reconhecer em público, Pai, ó Deus, para uma pessoa, para duas ou para mais, Deus, os nossos pecados de hipocrisia, Pai. Nos faça enxergar como pecado, Deus. Em nome de Jesus, Pai. E nos ajude a confessá-los, Pai. Nos ajude, Pai, a diminuir, Pai, Deus, Deus, o domínio deles sobre as nossas vidas, Pai. As nossas palavras, Deus, as nossas decisões, Pai. Principalmente as nossas decisões, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Os nossos votos, Pai. Oh, Deus, para com os outros, Pai, para com o Senhor, Deus. Não deixe, Deus, que eles tenham, Deus, uma cara, Deus, de verdade, de amor, Pai, mas que no íntimo, Deus, são podres, Pai. Nossos votos, Pai, Deus, são carregados, Pai, de vaidade, Deus, são carregados, Pai, de orgulho, Pai. Deus, são carregados, Deus, de coisas, Pai, que às vezes nós nem conseguimos, Deus, expressar, Pai. Deus, de coisas tão submersas, Pai, Deus, tão escondidas, Pai, que todo mundo, Deus, não consegue, Pai, enxergar, mas que o Teu Espírito Santo nos revela, Pai. Deixa, Pai, em nós, Pai, Deus, o Teu desagrado, Pai. Deus, com essas coisas, Pai. O seu descontentamento, Pai. Deus, com essas coisas, Pai. Obrigado, Senhor Deus. E eu peço, Senhor Deus, que nos livre, Pai, desse mal, Pai. Deus, que o Senhor, Deus, nos faça enxergar esse mal, Pai, e nos dê perna para fugir, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Todo mundo agora pode ir dormir. Em nome de Jesus, pode ir meditar mais. Tchau.